Você já pensou em fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Ainda não? Bom, esse é o poder dos investimentos. Você trabalha o mês todo e seu dinheiro some no final do mês. Você não consegue pagar suas contas. Você não consegue viver bem com seu dinheiro hoje. Então, pessoal, se eu tenho um conselho para dar para vocês é comecem a investir. Pega ali o que sobrar da sua renda e comece a investir. O ideal mesmo é que você separe parte do seu salário todo mês só para investir. Por exemplo, quando você recebe o seu salário, tira a parte que você deseja investir e pega o restante do seu salário e usa esse valor para pagar suas contas. Cria esse hábito, cria esse costume de sempre se pagar primeiro, tirar uma parcela desse salário e direcionar para os seus investimentos. Investir, porque é isso que vai garantir um futuro melhor para você. Então, se eu puder dar um conselho real para vocês, se você tem R$ 30 aí na conta, comece a investir, porque com esse valor você já consegue sentir como que funciona esse mundo dos investimentos. Você já consegue sentir o que é comprar uma ação que paga dividendo, fundos imobiliários que pagam os dividendos todos os meses. Porque isso vai te motivar a economizar cada vez mais, a criar esse hábito de sempre poupar, guardar, economizar um pouco mais para investir todos os meses. E de repente até fazer alguma renda extra para você conseguir investir mais, ou se você não tem nada, conseguir uma renda extra para ter algo, alguma coisa para começar a investir. Quem sabe um dia você consiga viver só de renda passiva e com certeza você vai estar vivendo melhor do que você vive hoje, por ter tomado essa decisão com antecipação. E enquanto eu estou falando isso, eu quero te mostrar quanto me rende apenas um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira todos os meses em dividendos. Quanto esse fundo me paga de dividendo todos os meses? Esse fundo já me rende um dividendo que eu achei particularmente que eu ia demorar muito para chegar. E mensalmente receber tudo isso só de apenas um fundo imobiliário. E o fundo imobiliário que eu estou falando é o MXRF11. Ele é um dos fundos mais conhecidos aí de quem começa a investir em fundo imobiliário e ele custa em torno de R$ 9, R$ 10. Então é um produto bem acessível para quem está começando. Eu comecei a comprar esse fundo lá no começo de 2024 e na época eu não tinha muito dinheiro para aportar, para comprar esse fundo todos os meses. E o meu rendimento na época foi bem baixo. Eu quero mostrar aqui para vocês quanto foi. Mas com o tempo eu fui conseguindo ter uma renda maior, um salário melhor, renda extra que entrava esporadicamente nas minhas receitas aqui da minha casa, que me fizeram aportar cada vez mais e consegui acumular uma quantidade de 1.521 cotas desse fundo. Mas eu nem sempre estou comprando ele, porque eu tenho outros ativos na minha carteira também. Eu invisto também em ações ou até mesmo em outros fundos imobiliários, em renda fixa, no exterior, mas esse tipo de assunto eu vou precisar deixar para um outro vídeo. Bom, depois de 1 ano e meio aí investindo em MXRF11, eu pude acumular essa quantidade de cotas. E olha, eu não tive nenhum privilégio não, isso foi total esforço da minha parte em sempre estar buscando uma renda extra. E nesse tempo também o meu salário veio aumentando porque eu consegui me desenvolver profissionalmente. Tudo isso impactou para que hoje eu conseguisse acumular essa quantidade de fundos imobiliários, especificamente MXRF11, como eu citei nesse vídeo. E olha quanto está me rendendo. Isso que você está vendo é basicamente o histórico de rendimentos da minha carteira, minha renda passiva está aqui, então no caso eu vou só filtrar o MXRF11, que é um dos fundos que eu tenho em carteira, para a gente dar uma olhada em quanto ele está me rendendo. Se você olhar aqui no mês de junho de 2025, olha onde está a minha expectativa de recebimento em dividendos. Mais de R$ 150 em apenas um fundo imobiliário. E, gente, eu estou muito feliz porque apesar de ser um valor não tão expressivo, se você olhar só o número, eu jamais imaginei que eu fosse conseguir conquistar esse rendimento mensal só em um fundo em tão pouco tempo assim. Isso é um reflexo que mostra que investir realmente vale a pena. Se você for olhar lá em fevereiro de 2024, que foi o primeiro provento ali, o primeiro dividendo que eu recebi só de MXRF11, eu tinha recebido 1,20. Quando que eu ia imaginar que 1 ano e meio depois eu fosse estar recebendo R$ 150? Quando? O mercado financeiro me dá essa possibilidade. E como vocês podem ver aqui, ó, eu acumulei mais de R$ 1.500 em todo esse período, 1.678,25 para ser mais exato, em 1 ano e meio aí de provento só de MXRF11. Eu conheci o mercado financeiro de uma forma muito superficial. Lá em 2018, eu lembro até hoje dos primeiros fundos imobiliários que eu comprei na época. Eu lembro também de algumas ações que eu acabei comprando ali, que eram inclusive de VEG e Itaú. Mas infelizmente, por uma falta de planejamento ali, eu acabei tendo que vender todos os meus ativos, me desfazer da minha carteira em meados de 2020 por questões pessoais que talvez eu possa falar sobre isso num outro vídeo. E eu me senti basicamente na estaca zero de novo. Eu já tinha criado esse canal em 2020, cheguei a gravar alguns vídeos inclusive, mas por conta de alguns desafios que eu encontrei no meio do caminho aí, eu
quase desisti. E no meio de 2020, o final ali de 2020, algumas coisas mudaram para mim financeiramente falando e eu pude voltar a investir. Eu espero que esse vídeo realmente chegue em você que precisa começar, que quer começar a investir, ou de repente você que já começou a investir, mas encontrou alguns desafios no caminho, assim como eu encontrei. Se tem algo que eu possa te falar é não desista, porque se existe alguém que pode mudar a rota da sua vida financeira, é você mesmo. Você precisa tomar essas atitudes, você precisa mudar o seu comportamento. Se o seu problema tem a ver com finanças comportamentais e você não sabe como lidar com dinheiro, você é desesperado, ansioso, entra o salário e ele já sai, ou se no seu caso realmente não sobra suas despesas e seus custos ali nem são tão aquelas coisas, mas o seu salário hoje é baixo, ou até mesmo você não tem uma renda extra, fica nesse canal porque eu quero realmente te ajudar. A gente vai dar a mão junto aqui e vamos seguir nesse rumo aí à liberdade financeira, porque esse é o objetivo desse canal. Espero realmente poder estar ajudando quem está assistindo esse vídeo, porque se a minha vida está mudando e eu estou tomando passos para que isso aconteça, eu quero que você também tenha resultado e eu quero ensinar aquilo que eu aprendi durante todos esses anos estudando sobre mercado, como melhorar as nossas finanças em casa, como melhorar os nossos rendimentos, se existem formas da gente conseguir mais receita, igual eu falei, tem gente que tem um salário baixo, mas consegue ter uma renda extra. Ou tem gente que tem um salário alto, mas não tem um gerenciamento bom de dinheiro, porque o que pega nele é o comportamento. Eu não sou o dono da verdade, mas tudo que eu aprendi, eu venho aprendendo, eu vou entregar aqui. Eu quero entregar aqui para que vocês aprendam de fato. E mais do que tudo, comecem agora. Não deixa para amanhã não, começa hoje, sabe? Abre uma conta numa corretora. Eu já vou falar, esse vídeo nem é para isso, mas eu já quero citar algumas corretoras. Abra uma conta numa corretora que os custos sejam baixos, tenha um suporte bom para o cliente. Por exemplo, a CM Capital é uma corretora onde o suporte é muito bom, as corretagens, os emolumentos, para todas as transações ali dentro são baixos. Se você quiser uma outra opção, vá para a Genial, por exemplo. A Genial é uma corretora muito boa também para quem está começando. Eles têm um suporte interessante. O suporte é importante para quem está começando, porque às vezes a gente tem dúvida de como fazer, como comprar um fundo, né? Como comprar uma ação. E o suporte de uma corretora é mais humanizado quando essa corretora é pequena. Por isso eu acabo indicando assim para alguns alunos. Eu não ganho nada com isso, tá? Eu só estou querendo te ajudar de fato. Mas se você realmente está muito no começo e não tem ideia do que eu estou falando, mas você tem alguma conta em algum banco digital, como Nubank ou Banco Inter, nesses dois bancos existem abas de investimento onde você consegue acessar esses tipos de investimento. Você consegue comprar fundos imobiliários lá. Você pode comprar esse fundo imobiliário que eu estou citando nesse vídeo, que é o MXRF11, por exemplo. Se você tiver alguma dúvida ainda, deixa um comentário aqui embaixo. Eu já estou preparando um vídeo sobre essas plataformas para a gente conseguir investir, analisando tudo isso para vocês. Suporte, custos, qual é melhor e por quê, se tem uma parte educacional por trás que pode ser boa para a gente consumir como iniciante. Eu estou montando esse vídeo e ele está completo. Provavelmente eu vou soltar nas próximas semanas, então se inscreve nesse canal para você ter acesso a esse tipo de conteúdo. E eu não vou cobrar nada, esse conteúdo vai ser gratuito, você vai poder aprender do zero, sem saber nada mesmo. Porque o foco aqui é realmente te mostrar o caminho para alcançar a sua liberdade financeira. No início, quando a gente começa a investir, a gente fica um pouco ali com medo, às vezes a gente não vê tanto resultado, igual eu falei para vocês. Quando eu comprei o MXRF11 a primeira vez lá no começo do ano passado, dessa carteira minha aqui, eu recebi 1,20 no mês de fevereiro, que isso não é nada. Mas olha só, a importância da gente manter um plano, para a gente manter os aportes mensais ou trimestrais, ou quando a gente observar uma oportunidade melhor para aportar um volume maior, porque às vezes o mercado sobe muito e o preço desses fundos fica muito caros. Então é legal a gente esperar um melhor momento para aportar. Porque em alguns momentos, em alguns períodos eu fiz isso. Eu quero mostrar para você aqui na minha tela. Se você olhar aqui na minha tela, os primeiros aportes foram lá em janeiro do ano passado. Então, olha, eu comprei 10 fundos no dia 18, depois eu comprei 2 no dia 25. Aí no mês seguinte, ó, eu comprei 5 no dia 5. No dia 9 eu comprei 38. No dia 14 eu comprei mais 23. Percebe que são compras parceladas? Porque sempre que sobrava um valor ali, ou entrava uma renda extra, ou vinha de algum lugar, eu acabava investindo para acumular esses proventos, esses rendimentos. Estou recebendo todos os meses. Foi devido a isso que eu consegui alcançar esse valor de R$ 152 mensais só com esse fundo. E aí vai, ó.
fevereiro mais 12, mês 4, 3, no mês 4, 77, 4, 48, foi entrando um valor diferente na minha conta e eu fui conseguindo comprar cada vez mais de alguma economia que eu fazia ou de alguma renda extra mesmo que eu tinha e eu acabava aportando, colocando tudo no mercado. Como vocês viram no início, quanto eu recebia das minhas primeiras cotas, poder estar recebendo hoje mais de R$ 150, gente, é muita coisa, é muita coisa. E o melhor de receber renda passiva é que vai acumulando. Esse valor que entra, eu procuro sempre reinvestir também. E isso vai virando uma bola de neve, porque entra rendimento e eu tenho mais para aportar todos os meses, além daquilo que eu coloco do meu próprio bolso, seja de uma economia, seja parte desse meu salário, que eu separei parte lá no começo de todo mês para investir, porque lembra que quando a gente recebe o salário, a gente precisa separar essa parte, primícia mesmo, como se fosse a primeira coisa que você deveria fazer quando você recebe o seu salário, para que então você crie essa rotina de investimento todo mês, para virar um hábito de fato. Isso precisa se tornar um hábito para a gente. Isso acaba se tornando mais fácil quando se torna um hábito. O ponto importante é que no começo a gente não vê resultados tão expressivos. Talvez vocês levem mais tempo do que eu para alcançar essa liberdade financeira que eu estou falando. Ou talvez você chegue lá muito mais rápido. Cada um tem os seus próprios desafios. Mas o melhor de tudo é que eu sei que nós estamos trilhando o mesmo caminho. A intenção desse vídeo é mostrar isso para você, criar esse hábito na sua cabeça de, meu, eu realmente preciso começar a investir. A gente está em 2025, eu preciso começar a acumular um patrimônio. Ver o nosso dinheiro trabalhar para nós mesmos mês a mês. Só de pensar nisso me traz muita tranquilidade, porque eu sei que eu vou conseguir prover uma segurança para minha família, uma maior segurança para minha família, digamos assim. E para o meu filho também, que a propósito já está a caminho aí. Algumas semanas descobri que você pai, uma notícia tão boa como essa. Então, mais um ponto para a gente criar esse senso de, meu, eu preciso me preocupar com as finanças, eu preciso organizar as minhas finanças. Eu preciso investir, eu preciso acumular patrimônio para que eu realmente entregue essa segurança, essa tranquilidade, essa qualidade de vida para minha família. Se você ainda está começando do zero, mesmo assim, não tem nem R$ 20, tem um vídeo que eu gravei sobre 2 fundos imobiliários que você vai conseguir comprar com menos de R$ 20. E por que 2? Porque é interessante que a gente diversifique o nosso patrimônio. Aqui eu estou mostrando o que MXRF11 me paga todos os meses, o quanto ele me rentabiliza. Mas não necessariamente eu tenho só ele na carteira. De fato, eu não tenho outros também. Porque a gente precisa ter esse senso de diversificar o nosso patrimônio. E nesse outro vídeo que eu vou pôr no card, aqui ou aqui, eu tô falando sobre esses 2 fundos, falo sobre os critérios que eu utilizei para selecionar esses fundos. São bons fundos para você começar, baratos. Então vê esse vídeo que eu tenho certeza que vai te dar mais clareza e você vai ter mais opções de investimento e de como começar a investir. Todos esses vídeos que eu gravo aqui pro YouTube não são recomendações de compra ou de venda, e sim uma visão que eu tenho sobre o mundo dos investimentos com base nas minhas próprias experiências, beleza? Então eu te vejo nesse outro vídeo. Falou!